O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar as nossas notificações. Irmãos amados, nós vamos então abrir a palavra de Deus para o nosso ensino nesta manhã, no livro de Apocalipse, no capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4. A visão do trono de Deus. Está escrito: depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. Quando esses seres viventes deram glória, honra e ação de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono e adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Amém? Meus amados, eu gostaria de pensar um pouco com vocês nesta manhã sobre o trono de Deus, a sala de comando do universo. A igreja primitiva vivia dias difíceis, como vivemos hoje dias difíceis, mas lá talvez mais difíceis do que os nossos. Naquele tempo, depois de um longo período do governo de Roma, sob a liderança de Júlio César, de César Augusto, de Tibério César, de Calígula, de Cláudio, de Nero, de Tito Flávio, de Vespasiano, de Domiciano. Agora a perseguição estava, naquele tempo, no final do 1º século, no seu auge. Os cristãos estavam sendo crucificados, os cristãos estavam sendo queimados vivos, os cristãos estavam sendo jogados nas arenas, para os cães morderem, para os touros pisarem, para
para os leões esfaimados devorarem. A igreja estava acuada. A igreja estava sendo perseguida por todos os recantos do império. E é nesse contexto que os apóstolos são martirizados, alguns crucificados, outros queimados, outros mortos a flechadas, outros apedrejados. E depois que todos os apóstolos estavam mortos, um apenas sobreviveu ao martírio, que foi o apóstolo João. Já no final da vida, vivendo em Éfeso, a capital da Ásia Menor, sob a ordem do imperador Domiciano, ele é deportado para uma colônia penal, para a ilha de Patmos, para morrer na solidão daquela ilha vulcânica. Certamente, a intenção deste imperador romano era calar a voz do último apóstolo do Senhor Jesus. Era, quem sabe, jogar uma pá de cal na igreja tão sofrida e massacrada. Mas quando João vai para ali, fechando os homens todas as portas para ele na terra, Deus abriu para ele uma porta no céu e disse a ele: sobe para aqui, e eu te mostrarei não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer. Sobe para aqui e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. João então tem uma visão gloriosa do trono. João então tem uma visão gloriosa daquele que está sentado no trono. João então tem uma visão gloriosa de que, apesar da noiva, a igreja estar sendo perseguida, seu Deus está no trono. Os destinos da igreja estão nas mãos do todo-poderoso Deus, do soberano Deus. Irmãos amados, nós hoje vivemos dias tão difíceis. Vivemos também uma onda de cristofobia no mundo. Vivemos uma onda de globalismo. Vivemos uma onda de perseguição à fé cristã, até nos países chamados cristãos. Somos encurralados pela mídia, pela imprensa, pelas cortes, pelos parlamentos, pelas poderosas nações. Mas nesse tempo difícil, de cerco, de encurralamento, de entrincheiramento do mal, é da mais alta importância a igreja entender que o nosso Deus está no trono, que as rédeas do universo, das nações e da igreja estão nas mãos do nosso glorioso Deus. Não temos o que temer. Eu chamo a sua atenção para algumas verdades solenes que podemos encontrar aqui. Primeiramente, queridos, o Apocalipse é a revelação do céu e não o descobrimento da terra. Porque, se você perceber, o livro vai retratar e desfilar diante dos nossos olhos os dramas que a igreja vai enfrentar. A abertura dos 7 selos. É a guerra, é a fome, é a morte, é a perseguição. As trombetas vão soar, trazendo o juízo parcial de Deus. Os inimigos vão se levantar, o dragão, o diabo, o anticristo, uma espécie de encarnação de Satanás, o falso profeta, que vai dar sustentação religiosa ao anticristo. A grande meretriz, a grande Babilônia, o sistema político, econômico e religioso que vai estar fomentando todo esse cenário secularizado. Mas a primeira coisa que João precisa entender é que quem dá diretriz para a história é aquele que está sentado no trono. E aqui, amados, destaca o fato de que a palavra trono
ela aparece 67 vezes no Novo Testamento. Mas a palavra trono aparece só no livro de Apocalipse 47 vezes. Apocalipse é o livro do trono. Apocalipse retrata para nós que Deus é soberano, que Deus não está ameaçado, que Deus não está em apuros. Não importa quão poderoso é o braço da carne, não importa quão poderosas são as nações anticristãs, não importa quão grande é o projeto humano para destruir a igreja, não importa quão poderosas são as forças opositoras que conspiram contra os valores éticos cristãos que governam a nossa vida, não importa, Deus está no trono e Ele reina. Mas é curioso que das 47 vezes que a palavra trono aparece no Apocalipse, 12 vezes aparece apenas no capítulo 4. E o que significa isso? Significa que Deus está sentado no trono do universo. Chama atenção para o fato de que quando João é transportado em espírito, e ele olha e vê um trono, e vê alguém assentado no trono, ele não ousa descrever esse alguém. Ao contrário, ele diz que este alguém que está sentado no trono é semelhante à pedra de jaspe e de sardônio. O que significa isso? Você sabe que jaspe é uma pedra branca, como cristal, e branco retrata a santidade de Deus. E você sabe que sardônio é uma pedra vermelha, que retrata a justiça e o juízo de Deus. De tal forma que quando João vê aquele que está sentado no trono, ele entende que este é santo, santo, santo. E ele entende que este que é santo, 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 é o Deus da justiça e do juízo. Os homens podem escapar dos tribunais da terra e da força da lei dos homens, mas os homens não podem escapar da justiça divina. Notem vocês, no versículo 3, que quando João olha e vê este que está sentado no trono, que é santo e justo, ele enxerga ao redor do trono um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda, um arco-íris verde. E aqui há algo para nós surpreendente, porque só no versículo de número 5, é que João vai ver que deste trono saem relâmpagos, vozes e trovões. A tempestade do juízo sucede ao arco-íris. E esta é a grande mensagem que percorre em todo o livro de Apocalipse, contrariando os fenômenos da natureza. Porque todos vocês sabem que primeiro vem a tempestade, só depois que a tempestade foi embora, é que você vê no cenário o arco-íris. O arco-íris é um símbolo da aliança de Deus, de que Deus não destruiria a terra com dilúvio. Toda vez que você olha depois de uma chuva forte, depois de uma tempestade borrascosa, o arco-íris no céu, você está se relembrando da aliança de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus. Mas o que João descreve diante do trono é que o arco-íris da misericórdia precede a tempestade do juízo. Quando você nota, por exemplo, as trombetas de Deus, as trombetas de Deus vêm trazendo juízo sobre a terra, sobre os mares, sobre os rios, sobre os astros, sobre os homens. Entretanto, esse juízo de Deus sempre é parcial. Por quê? Porque agora, hoje, o juízo de Deus vem misturado com a sua misericórdia. Oh, meus amados irmãos, não tenham dúvidas disso. Nós estamos vivendo uma pandemia. Nós estamos vivendo um momento dramático, onde mais de 2 milhões de pessoas foram ceifadas pela Covid-19, mundo afora.
Mas é Deus gritando aos ouvidos das nações, é Deus falando fortemente ao seu coração. Ele está dando uma chance para você, Ele está dando uma oportunidade para você, Ele está mostrando para as nações que Ele é Deus. O homem não está no controle, o homem não está no comando, as nações poderosas não estão no comando. Bastou um vírus para botar as nações de cócoras. Bastou um vírus para que o poder econômico entrasse em colapso. Bastou um vírus para que a ciência entrasse em polvorosa, não tendo resposta pronta, imediata e eficaz para trazer solução. Deus é Deus e Ele está gritando aos ouvidos das nações: acordem, porque ainda tem tempo. Acordem, porque ainda tem misericórdia. Acordem, porque ainda há tempo de salvação. Mas, amados irmãos, o trono de Deus, que é o trono da misericórdia que precede o juízo, não é o trono que anula o juízo. Preste bem atenção nisso. Há muitas pessoas que pensam que Deus é bonachão. Há muitos que pensam que jamais enfrentarão o juízo de Deus, que vivem a revelia da lei de Deus, dos alertas de Deus, permanecendo nos seus pecados, zombando de Deus, escarnecendo de Deus, trocando Deus pelos ídolos, por outros deuses, perseguindo o povo de Deus. Mas notem comigo, que no versículo de número 5, está escrito que do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Haverá um momento em que Deus vai dizer para o homem rebelde e recalcitrante: chega, basta. E quando Deus dá o basta, não importa se rico ou pobre, se doutor ou analfabeto, se rei ou vassalo, se grande ou pequeno, este homem que foi feito do pó, volta ao pó. E a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E esses terão que comparecer perante o tribunal de Deus para dar conta da sua vida. Agora vejam vocês, meus amados irmãos, que alguns podem pensar: bom, mas isso é um equívoco, isso é uma bobagem. E algumas pessoas querem até negar que Deus é o Deus do juízo, dizendo que nada, a história sempre foi a mesma, nunca nada mudou. Foi este o questionamento que fizeram na época de Pedro: cadê o Deus do juízo? Cadê a sua promessa de que Ele vai voltar, de que vai haver um juízo final mesmo? E o apóstolo Pedro traz a memória para aqueles que têm uma amnésia seletiva, para aqueles que querem se esquecer apenas por conveniência, para permanecer no seu pecado, que Deus é o Deus do juízo e já exercesse o juízo lá no dilúvio, lá em Sodoma e Gomorra, abatendo os poderosos reinos e impérios deste mundo. Onde está o Egito? Onde está a Síria? Onde está a Babilônia? Onde está o Império Médio-Persa? Onde está o Império Grego? Onde está o Império Romano? Onde estão os ditadores? Onde estão os imperadores? Onde estão os grandes deste mundo que governaram na força da baioneta e com a espada violenta e cheia de sangue? Derrotados, sua história virou pó, mas o nosso Deus reina e está no trono, e todos terão que comparecer perante Ele. Notem comigo, amados, que o trono de Deus, no versículo 6, retrata para nós que esse trono é um trono de santidade e transparência. Há diante do trono como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Como mar de vidro semelhante ao cristal. Os tronos da terra, irmãos, são tronos de violência, de iniquidade, de mentiras, de trapaças, de engano, de opressão, de crimes. Mas o trono de Deus é santo,
é puro, é reto, é justo. Não tem nada para esconder debaixo do tapete. Não tem caixa 2 moral. Não tem nada para esconder vergonhoso. Esta é a realidade que João vê diante desse trono. Mas notem comigo, meus amados, no verso 4, que a igreja perseguida, massacrada, vai participar do reinado e do julgamento deste mundo. Você pode ler o verso 4 comigo, por favor, em voz alta? Vamos juntos? Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Preste atenção nisso. Hoje, mundo afora, a igreja está passando por momentos difíceis, ou de perseguição física, onde irmãos nossos são levados por paredão de fuzilamento, são jogados nas prisões, são torturados, ou perseguidos ideologicamente falando, mundo afora. Se você hoje, numa sala de aula, se declara um ateu, você é aplaudido. Se você se declarar um cristão, você é um retrógrado. Para a grande mídia, se você é um crente, você é gente de segunda classe. Mas se você vive às avessas da moralidade, então você é gente digna. Hoje a sociedade briga para salvar ovos de tartaruga, mas não defende a sacralidade da vida. O mundo está em polvorosa, porque 2 milhões de pessoas morreram de Covid em 2020. Mas o mundo não está em polvorosa quando 45 milhões de crianças foram assassinadas no sacrário do ventre materno. Esta igreja, que é acuada e perseguida, diz a Escritura, que vai reinar com o Senhor Jesus, que vai ser glorificado e assentar em tronos, e vai julgar o mundo e até mesmo os anjos. Mas notem mais, quando esses seres, e você sabe que esses 24 anciãos são uma representação da igreja, os 12 patriarcas, os 12 apóstolos. Mas agora notem comigo nos versos 6 a 8, que há também diante do trono um quimado de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. E esses 4 seres viventes retratam muito provavelmente os seres angelicais. E se você perceber no versículo 7, é uma belíssima representação de quem é o Cordeiro de Deus, de quem é o Jesus glorificado, retratado nos 4 evangelhos. Ele é o leão, ele é o novilho, ele é o homem, ele é a águia. Mateus retrata Jesus como leão, o rei dos reis, o senhor dos senhores. O novilho era o animal do serviço, do trabalho. E é o retrato que Marcos traz de Jesus, ele é o servo trabalhador. Homem é o retrato de Lucas, o homem perfeito. Águia que voa nas alturas é a representação que João faz de Jesus, o Deus eterno. Mas se você perceber comigo, no versículo de número 8, os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. Se você percebeu aqui, esses seres estão proclamando 3 coisas, 3 verdades sublimes. Primeiro, a santidade de Deus. Segundo, a onipotência de Deus. Terceiro, a eternidade de Deus. Quando você diz santo, você define. Quando você diz santo, santo, você enfatiza.
Mas quando você diz santo, 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 você coloca em grau superlativo, porque só Deus é verdadeiramente santo, santo, santo. Louvado seja o Senhor. Mas eu quero concluir, irmãos, retratando que a igreja glorificada, na sua doxologia, exalta aquele que está sentado no trono. Confira comigo, primeiramente, os versos 9 até o verso 11, 4 verdades que eu destaco. Primeiro, quem é o objeto desta adoração? E os 24 anciãos, a igreja, os 24 anciãos, prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. A igreja se prostra diante daquele que está sentado no trono. Agora note outra coisa, adoração. Pegue essa palavra adoração em Apocalipse e você verá que quando a igreja adora, ela se curva, ela se ajoelha. Nós estamos aqui para adorar aquele que está sentado no trono. Nós não estamos com medo. Hoje de manhã, o pastor Arival pregou um belíssimo sermão evangelístico. E ele estabeleceu isso. Tem muita gente com medo. Tem muita gente apavorada. Mas tem muita gente também com medo seletivo. Ele não tem medo de ir ao supermercado. Ele não tem medo de ir à farmácia. Ele não tem medo nem de ir assistir uma partida de futebol no Maracanã. Tem muita gente com medo de vir para a igreja. Tem muita gente com medo de doença, até da morte. E nós não somos daqueles irresponsáveis que não tomam os devidos cuidados. Nós entendemos que fé e prudência não estão um contra o outro. Mas eu quero dizer para você que o povo de Deus não está com medo. Porque o povo de Deus adora aquele que está no trono e que tem as rédeas do universo nas suas poderosas mãos. O nosso destino está nas mãos de Brasília, o nosso destino está nas mãos de OMS, o nosso destino está nas mãos do mercado financeiro internacional, o nosso destino está nas mãos das poderosas nações que tentam governar o mundo. A nossa vida está nas mãos do Deus que está no trono, louvado seja o Senhor, e a Ele que nós adoramos. Segundo lugar, amados, os atos da adoração. Você nota no verso 10 que eles se prostram, e mais do que isso, eles se prostram e depositam as suas coroas diante do trono. Diante daquele que está sentado no trono não tem figurão, não. Não tem ninguém que diz, esse é grande, esse é importante, não. Diante daquele que está sentado no trono, todos se nivelam e se curvam e tiram as suas coroas e depositam as suas coroas aos pés daquele que está no trono. A glória é toda dele. Mas em terceiro lugar, as palavras de adoração. Olha comigo o verso 11, por favor. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Deus é digno. Deus é digno de receber a glória, a honra e o poder. Essas são as palavras que trazemos neste culto, nos nossos lábios e no nosso coração. Mas em quarto lugar, sabe qual é a razão da adoração? Está aí no versículo 11. Porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Nós adoramos o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, o Deus que chamou à existência as coisas que não existiam, o Deus que é a razão da nossa vida, é o Deus que nos criou, é o Deus que nos formou, é o Deus que nos sustenta, é o Deus que nos salva, é o Deus que nos livra, é o Deus que nos dirige, é o Deus que nos protege, é o Deus para quem vivemos, é o Deus a quem nós adoramos nesta manhã. Eu quero dizer para você que o trono de Deus está no centro do universo. E tudo acontece ao redor do trono. É de lá que descem as ordens. É de lá que emana todas as diretrizes. Portanto, irmãos,
a nossa vida está nas mãos daquele que está no trono, que tem as rédeas da história em suas mãos. Nada a temer, nosso papel é adorar. Que Ele nos abençoe. Amém.